Você sabia que a grande maioria das startups falham por não conhecer esse indicador financeiro fundamental para ter uma previsibilidade maior da saúde financeira da sua startup? Fique comigo nesse vídeo que eu vou ensinar numa planilha de como você vai analisar e o que acontece se você não prestar atenção nesse grande indicador. É o padrão de vida ou o padrão de morte das startups. Esse ano de 2023, em função da alta taxa de juros, escassez de crédito, redução dos investidores da exposição ao risco, consequentemente, a escassez de crédito, muitas startups estão com muitos problemas de caixa. Então, esse indicador aqui, ele deve ser utilizado ao longo de toda a vida da startup, não só das startups, de todas as empresas. Fica comigo nessa planilha que eu vou te mostrar exatamente qual é esse indicador, como que calcula e como deveremos prestar muita atenção nele. Fica comigo, vamos para a planilha aqui agora. Bom, na planilha aqui eu tenho o quadro de premissas, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que é esse quadro de premissas, o quadro da projeção ano a ano daquelas premissas, um gráfico do que acontece e aqui os outputs e até chegar a esse grande indicador aqui que vocês vão visualizar. Mas vamos começar pelas premissas. Eu tenho uma premissa aqui de receita inicial de R$ 161,30, ok? Então, essa é a minha premissa de receita inicial, com uma taxa de crescimento de 10% ao ano. Só que a margem de contribuição, ou seja, o valor da receita que sobra depois de pagar os gastos variáveis, é de 75%. Então, se eu tenho uma receita de 161 inicial e uma margem de contribuição de 75, eu vou ter uma margem de contribuição de R$ 121, ok? Então, essa daqui é a minha premissa inicial. Bom, agora eu preciso também ter premissas de despesas. A minha despesa inicial no meu ano zero é de R$ 150. Eu tenho um saldo de caixa na startup de R$ 40. E a taxa de crescimento desses gastos em comparação com a receita é de 1/5 da receita. Ou seja, eu vou crescer 2% ao ano os meus gastos fixos. Então, com essa linha de premissa aqui, depois quem tiver interesse pode me pedir essa planilha que eu encaminho para vocês, nós temos a seguinte projeção. No ano de 2023, que é o ano atual, que eu estou chamando de período zero, até o ano de 2030, aonde que é o período 7, eu tenho uma receita crescente de 10%, que começa com R$ 161,30 e no ano de 2030 chega a R$ 314, ok? Como a margem de contribuição é de 75%, eu tenho R$ 121 de margem de contribuição, que é o que me sobra depois de pagar os gastos variáveis para eu pagar as despesas fixas. Então, eu tenho aqui R$ 121 e ela vai crescendo na mesma proporção da receita, chegando em 2030 a R$ 235. As minhas despesas que eu comecei com R$ 150 e crescem a uma taxa de 2% ao ano, vai para 153 e assim sucessivamente. Agora, esse é o grande indicador, um fundamental indicador para poder você entender o que acontece e a saúde da sua startup, que é o cash burn. O que é o cash burn? É simplesmente, direto ao ponto, o quanto que eu tenho de recebimentos e o quanto que eu tenho de gastos. O gasto maior que eu tenho em relação à receita, eu estou queimando de caixa. Então, o cash burn é fundamental. E a gente pode ver que nesse ano 1 tem uma margem de contribuição de R$ 121, com uma despesa de 150 e eu tenho um cash burn de R$ 29. Aqui eu tenho, no ano de 2024, naquelas projeções, uma margem de contribuição de 133, despesa de 153 e eu ainda tenho um cash burn de R$ 19,90. O mesmo acontece com 2025 e a partir dos 2026 eu alcancei o meu break-even, que é meu ponto de equilíbrio, que é o sonho de toda startup, que é alcançar o ponto de equilíbrio para poder começar a gerar caixa. Tá? Então, com essa projeção aqui, eu plotei um gráfico onde vocês vão acompanhar qual que é a margem de contribuição
crescente ano a ano, a despesa também crescente ano a ano, só que como a taxa de receita, e esse é o principal ponto, o crescimento da receita sem crescer despesas na mesma proporção, porque senão acontece o que acontece com várias startups, que o cash burn fica muito alto, não dá tempo de captar ou não consegue a captação e morre por falta de caixa, falta de fôlego. Tá certo? Então, aqui vocês veem o gráfico da receita, o gráfico da despesa e que ele se cruza aqui mais ou menos em 2026. Então, aonde que eu tenho meu ponto de equilíbrio, então esse gráfico você precisa prestar muita atenção nele, né? E em função do que você faz de simulação, pode acontecer uma coisa ou outra. Mas vamos lá, agora vamos para as conclusões. Quais são os meus outputs? O ano do meu break-even é 2026. Então, a gente tem uma fórmula aqui por trás, que aí depois eu só mostro qual que é essa fórmula, porque aqui tem que tratar exponencial, então chega a entrar a nível de logaritmo, mas não é o caso, né? Quem quiser a planilha pode pegar aqui comigo, eu passo para vocês. Então o ano break-even é 2026. Eu não abri por meses para poder não ficar detalhado demais. Bom, qual que é o cash burn até o break-even? Ou seja, quanto que eu vou consumir de caixa até alcançar o meu ponto de equilíbrio? Deu R$ 58,6. Então, que é exatamente a soma até 2025. Bom, se eu for consumir de caixa R$ 58,6 e o meu saldo de caixa é de R$ 40, eu chego no indicador que eu falei no início desse vídeo, que é padrão vivo ou morto. O que é o padrão vivo ou morto? Se você tem saldo de caixa para poder suportar a queima de caixa até alcançar o break-even, você tem um padrão vivo, ou seja, as estratégias quando for fazer algum tipo de captação são para o crescimento da empresa, né? E de outros projetos para poder acelerar muitas das vezes a taxa de crescimento da receita ali e a geração de caixa em termos de crescimento absoluto, que é o growth. Então, bom, eu tenho aqui um padrão, quando o meu saldo de caixa é superior à queima de caixa, um padrão vivo, que não é o caso aqui. Então, padrão morto, o que isso daqui significa? Você tem um cash burn de R$ 58,6 ao longo do tempo, só que só tem R$ 40 no saldo de caixa. Então, seu runway não é suficiente para poder cobrir toda essa exposição de caixa até a startup chegar no break-even. Então, o que acontece? Padrão morto. Ou seja, as estratégias de captação ou, né, o investidor vai estar olhando o que fazer para eu não morrer na praia, até captar. Isso faz o quê? Que você, enquanto empreendedor de uma startup, fique ali, né, numa posição mais desfavorável para poder fazer uma negociação de uma rodada de captação. Tá? Então, se eu inverter aqui, por exemplo, se eu tiver R$ 60 em caixa, não é? O que acontece se eu tiver R$ 60 em caixa? Eu vou ter um padrão. Opa, deixa eu só pegar aqui. Foi errado, estou fazendo aqui ao vivo, R$ 60. Então, eu tenho um padrão vivo. O que é isso? Se eu tenho R$ 60 em caixa, eu tenho mais caixa do que eu vou queimar até eu chegar no break-even, então o padrão da minha startup é vivo. Então, isso daqui é muito avaliado e poucos empreendedores fazem isso. Tá? E eu posso mudar as minhas premissas. Por exemplo, se eu colocar uma premissa de crescimento de 3% ao ano, o meu break-even vai passar para 2027. Tá? Então, eu queimo caixa até 2026. E aqui eu mudo para um padrão morto, mesmo tendo R$ 60 de caixa, então eu tenho que fazer captação aí ao longo desse período ou reduzir as despesas, né? Não crescer nessa velocidade. E eu posso também aumentar o crescimento da receita para 13% ao ano. E é claro, isso daqui de uma forma factível para poder a gente entender as premissas de projeção. Isso daqui não é um Excel, então tem que entender o mercado, dominar, verificar se já chegou no Product Market Fit, para poder fazer essas projeções. E se fizer essas projeções bem detalhadas, você vai ter um retrato que é o fundamental, que é esse daqui, o cash burn e o saldo de caixa, para poder ver se você está com um padrão vivo ou morto e tomar as decisões necessárias. Então, esse indicador, muitos poucos empreendedores dominam esse indicador e não projetam. Então, eu sugiro para você que faça isso, calcule se hoje você está no padrão vivo ou morto em função do saldo de caixa, do cash burn necessário até o ponto de equilíbrio e quais são essas
premissas que vocês estão utilizando. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer um vídeo aqui com a planilha de uma forma bem didática. Se você curtiu, compartilhe com mais pessoas. Que eu vou estar fazendo vídeo aqui todas as terças-feiras, tá bom? Compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo. Um grande abraço!